Um vídeo rápido aqui sobre tutela provisória. Nós temos que se trata de uma decisão judicial antes do julgamento definitivo. Então, de maneira sumária, caso o magistrado identifique um perigo de dano ao resultado útil do processo e uma probabilidade do direito, ele concede uma tutela provisória. Elas visam assegurar direitos urgentes ou evidentes. E a decisão é com base na probabilidade. Ela tem um caráter precário. Isso significa que ela pode ser revogada a qualquer tempo. Então, diferentemente da tutela definitiva, que tem um ônus temporal, tem um lapso temporal ali para que se chegue a uma definição, a uma coisa julgada, ou seja, uma decisão derivada de certeza. Aqui nós temos uma probabilidade. Então, a tutela provisória, se trata de uma decisão interlocutória, né? Pode ser atacada por recurso, agravo de instrumento, e ela pode ser de maneira antecipada, cautelar e de evidência. A tutela antecipada, ela é uma espécie de tutela provisória que visa satisfazer uma demanda. Então ela tem um caráter satisfativo e ela é urgente. A cautelar também, como uma tutela provisória, tem já a finalidade conservativa, que é conservar um direito. E também ela tem o critério da urgência. Já a de evidência, ela não é evada de urgência. Ela independe da demonstração de perigo, risco de dano ao resultado útil do processo. Então aqui, desde que o autor tenha uma prova documental e traga também como elemento aqui precedentes obrigatórios, teses em demandas repetitivas, jurisprudências, por exemplo. Então, o grau de probabilidade aqui na tutela de evidência é altíssimo. Enquanto aqui na antecipada e na cautelar, a urgência é bem maior, enquanto a probabilidade é um pouco menor. Então aqui eu vou trazer algumas observações para completar o vídeo. O artigo 294, parágrafo único, diz que as tutelas antecipadas e cautelares podem ser em caráter antecedente ou incidental. Antecedente significa que você já pede desde o início. Incidental no decurso do processo. Então, como eu estava falando, em caráter incidental é quando se dá no decurso do processo. Então aqui a gente faz um requerimento quando já existe o processo. E aqui a gente ajuiza, em caráter antecedente, ajuiza uma ação de instrução sumária, né, lá no início do processo. Então, mais uma observação aqui, que é do artigo 295. Né, ele diz que a tutela provisória em caráter incidental independe do pagamento de custas. Isso porque as custas já foram pagas no início. Então, vejam bem, aqui o primeiro exemplo, quando se ajuiza uma ação sumarizada, já se pagam as custas, né? E aí, caso seja aqui o juiz dê a tutela provisória, o advogado propõe aqui uma ação pelo procedimento comum, que no final, caso tenha uma sentença favorável, confirma a tutela provisória concedida aqui no momento inicial. Então aqui, quando a ação é proposta pelo rito comum, não precisa pagar as custas porque elas já foram pagas aqui. E aqui nesse segundo momento, nesse segundo exemplo, você propõe inicialmente aqui pelo rito comum, pelo procedimento comum, no decurso do processo surge uma urgência. Então aqui você faz um requerimento, requer uma tutela provisória. Caso concedida, você não vai pagar as custas porque elas já foram pagas aqui no início. E aqui no final. Então, só para finalizar aqui o vídeo sobre as tutelas provisórias, eu trago esse último exemplo ainda sobre o artigo 295. Inicialmente, aqui é proposta a ação pelo procedimento comum, onde as custas já são pagas. Dado o momento do processo, a parte autora identifica uma situação de urgência e requer a tutela provisória. Então aqui ela não precisa pagar as custas porque já foi paga ali. No final do processo, caso a sentença ratifique